O míope, ele não enxerga de longe. Tá. É aquela pessoa que tem dificuldade para enxergar longe. Que é aquela pessoa que fecha o olho. Não. Não. Começa agora! Não consigo ler nada! Miopia! Olá, querido míope, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um podcast Miopia. Fique à vontade, limpe as suas lentes e ajeite os seus fones, pois estou só começando. Eu sou a Brenda Dantas e estou aqui para o meu segundo Drops, o 7º desse podcast tão amado por todos. Tivemos 2 semanas seguidas de cast cheio e agora 2 semaninhas seguidas de Drops para compensar aí, né? Segunda-feira que vem tudo volta ao normal, eu acho. E para começar com o pé direito, mesmo eu sendo canhota e preferindo começar com o pé esquerdo, eu vou começar esse Drops agradecendo a Amanda, que elogiou meu primeiro Drops lá no grupo dos padrinhos, elevou meu ego e me deixou mais confiante pro de hoje. Obrigada, Amanda, beijão pra você. E por falar em grupo dos padrinhos, vamos falar em como você, cara ouvinte, pode fazer parte desse grupo e nos ajudar a manter esse Drops sempre vivo, e até, quem sabe, num futuro próximo, voltar a ter cast cheio, semanalmente. Essa ideia é para quem curtiu esses 2 casts cheios seguidos e ficou nostálgico. Curtiu a ideia? Então você pode ajudar a gente a tornar isso real de 2 maneiras. A primeira delas é pelo site do Padrim e a segunda pelo aplicativo do PicPay, que você pode baixar tanto pelo Android quanto iOS. Em ambos é só optar pelo plano de R$1 ou de R$5. Lembrando que com o plano de R$1 você ganha o nosso abraço virtual e gratidão por nos ajudar. E com o plano de R$5, além da nossa gratidão e do abraço virtual, também dá direito a participar do nosso grupo de padrinhos e madrinhas do Miopia lá no Telegram. Falar de diversos assuntos, reclamar da gente ou elogiar, que a gente gosta bastante e sempre fica muito grato aí e agradece aqui, que nem eu fiz com a Amanda agora. Enfim, recados dados, vamos pro tema de hoje. Como o Leandro já falou algumas vezes por aqui, eu gosto muito de ler, confesso que não ando lendo tanto quanto eu já li, tanto quanto eu gostaria, mas ainda é um hábito, uma das coisas que me ajudam a recarregar as baterias. Mas, Brenda, esse podcast é um podcast de filmes, séries, não de livros, eu sei. E por isso eu listei 5 filmes inspirados em livros que eu considero boas adaptações. Eu vou unir o útil ao agradável, porque hoje eu posso, eu que mando aqui e digo mais, farei indicações com o tema de Segunda Guerra Mundial. Meus amigos das antigas sabem o quanto esse tema mexe comigo, eu amo livros e filmes sobre a Segunda Guerra, mas quero deixar claro desde já que eu não sou nazista, muito pelo contrário. Eu vou começar a lista com O Pianista, é um filme de 2002, dirigido pelo Roman Polanski, e que levou 3 Oscars, o de melhor diretor, ator e roteiro adaptado. O filme traz a história de um pianista polonês, o Władysław Szpilman, desde o começo da Segunda Guerra, então o filme mostra em detalhes a queda do povo polonês, extremamente perseguido pelos nazistas naquela época, os toques de recolher, formação do gueto, até finalmente serem levados para os campos de concentração. 2 coisas interessantes sobre O Pianista é que o Polanski, o diretor do filme, é considerado um sobrevivente do Holocausto. Inclusive, a mãe dele morreu em Auschwitz. Outro ponto interessante é que o livro, que tem o mesmo título do filme, foi escrito pelo próprio Szpilman e é baseado em um livro de memórias, e o filme foi extremamente bem adaptado. Todos os personagens são baseados em pessoas que realmente existiram. Enfim, quem não assistiu ou não leu, fica a indicação. O segundo filme / livro que eu vou indicar aqui é o meu queridíssimo A Lista de Schindler. Eu sou completamente apaixonada por esse filme, dirigido pelo maravilhoso Steven Spielberg. Ele é de 1993, o livro é de 82, se eu não me engano. Acho difícil alguém não conhecer essa história, mas, para quem não conhece, conta a história do Oskar Schindler,
um alemão responsável por salvar mais de 1.000 judeus da morte. Tanto o livro quanto o filme narram a transformação dele, do cara oportunista para o cara que muda todo o seu objetivo para salvar a vida de judeus, contratando eles como empregados da fábrica que ele tinha. E essa transformação se deve muito ao Itzhak Sten, é o contador do Schindler, que era judeu e meio que abriu os olhos dele para o que estava acontecendo. No final, os judeus presenteiam ele com um anel inscrito "Quem salva uma vida salva o mundo inteiro". Enfim, meu queridinho esse filme, e acho incrível o que o Spielberg faz com as cores. Ele já falou em entrevista que para ele cor é vida, e um filme sobre o Holocausto teria que ser em preto e branco. E assim é, né? Exceto por uma menininha com um casaco vermelho que vira e mexe aparece caminhando no meio do caos, assim. É como se fosse a vida tentando fugir do cenário de morte. Pelo menos é o que eu vejo, né? Não sei se eu consegui deixar claro o quanto esse filme mexe comigo. Esse é um dos casos raros em que eu prefiro o filme ao livro. Eu comecei com 2 filmes bem pesados e não tem como amenizar falando de Holocausto. O terceiro dessa lista é A Menina que Roubava Livros. É um dos meus livros favoritos da vida. Acho que o filme não passa metade da emoção que o livro passa, mas ainda assim é um baita filme. Esse livro já me pegou logo de cara com a frase "Quando a morte conta uma história, você deve parar para ler". E é exatamente isso. A morte é a narradora aqui e se sente fascinada e atraída por essa menina e conta a história da Liesel, como se contasse a história de uma velha amiga. O que me pega muito nesse livro é que ele mostra o outro lado da história, pois nem todos os alemães concordavam com Hitler, mas muitos pagaram preço por ser alemão. De modo geral, o filme é bem fiel ao livro, conta a história de uma menina adotada por uma família alemã e que, como o nome diz, rouba livros. O primeiro livro que ela rouba é o Manual do Coveiro, no enterro do irmão dela. Mas embora ela roube esses livros, ela não sabe ler. E essa é uma das partes mais lindas do livro, pois o pai adotivo ensina ela a ler justamente com o Manual do Coveiro. Para fechar, eu já vou falar dos meus 2 últimos em paralelo. O clássico Diário de Anne Frank, que eu já me perdi em quantas adaptações eu já vi desse livro, e gosto de todas e me emociono com todas. E O Menino do Pijama Listrado. Primeiro eu vou explicar o porquê eu resolvi falar desses 2 juntos. Ambos trazem a visão de pessoas inocentes e sem entender muito bem o que estava acontecendo ali, e ambos são ótimos livros de introdução para a temática Holocausto. Eu acho que eu já me estendi bastante aqui, né, por ser um Drops, e como eu acho que o Diário de Anne Frank dispensa comentários, é uma história que acho que até quem não leu e nem assistiu sabe do que se trata, eu vou falar um pouquinho do Menino do Pijama Listrado que me fez chorar compulsivamente no ônibus indo para a faculdade. Leandro tá aí para comprovar que, de fato, eu cheguei com os olhos inchados e com esse livro na mão. Estamos falando da história do Bruno, um menino de 9 anos que, como eu disse, não faz ideia do que está acontecendo. Ele não sabe da guerra, muito menos que o pai dele está envolvido nela. Ele sabe apenas que ele foi obrigado a abandonar a casa gigante que ele tinha em Berlim e mudar para uma casa pequena e afastada, sem ninguém para brincar com ele e nada para ele fazer. Da janela do quarto dele, ele consegue ver uma cerca e pessoas com pijama listrado. Entre essas pessoas tem um menino que ele faz amizade e passa a ir todos os dias para essa cerca e conversar com esse menino. Ele faz amizade e quem leu, viu, sabe o quanto essa história é linda e perturbadora ao mesmo tempo. Uma curiosidade é que o Bruno é interpretado pelo Asa Butterfield, não sei se o nome é isso mesmo, se a minha pronúncia tá certa, mas é o Otis de Sex Education. Na capa do livro, ou na contracapa, eu não lembro exatamente, tá escrito que, embora seja um livro sobre um garoto de 9 anos, não é um livro para garotos de 9 anos. E só essa frase já mostra o quão pesado esse livro, esse filme, essa história são. Enfim, o Holocausto é um tema extremamente pesado, mas importante. Meu professor de história disse no meu 3º ano do ensino médio e eu nunca mais esqueci. É importante sempre olhar para o passado para não repetir os erros lá de trás no nosso futuro. E nós, brasileiros, bem sabemos o quanto a maioria das pessoas não prestam atenção na história, no passado, e as coisas complicam no nosso presente e futuro. Eu deixo vocês com essa pequena reflexão nesse começo de semana e espero que tenham gostado e até semana que vem com um cast aí bem legal. Beijos e tchau, tchau.